Há uns meses atrás, eu estava depois de uma conferência profética lá em Curitiba. Glória a Deus, verdade? Vocês miraram que acá estamos debaixo da nuvem também, verdade? Sabia que no deserto, mientras o povo andava, tinha uma nuvem, e no deserto é o lugar que mais vento tem? E sabe por que a nuvem não se movia? Porque essa nuvem não era uma nuvem de humo, era uma nuvem chamada Shekinah do Senhor Jesus. Estão acá, então nós estamos involucrados na Shekinah do Espírito Santo, amém? Há uns meses eu estava nessa conferência e predicava o profeta Kevin. E depois que ele predicou, ele saiu para a sala pastoral para cenar. E eu tive a oportunidade de estar aí com eles também. E me assentei na mesa, cerca, verdade, para, não sei, se tiveram a oportunidade de escutar e ser ministrado. É importante em momentos assim, verdade? Então nos assentamos na mesa, começamos a cenar. E o profeta Kevin perguntou para um pastor que estava cerca de mim, e para nós outros na mesa, e perguntaram assim: alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para ser, alguma consulta? E o pastor disse: não, verdade, Bruno? E eu lhe disse: sim, verdade? Tenho muitas perguntas. E ele me disse: então, lo hagas. Uma coisa é vos escuchar na palavra profética de um profeta, outra coisa é vos fazer uma pergunta para o profeta, verdade? Aí é diferente. Quando vos habla a Deus, a hora o profeta disse: pergunta-me, aí é diferente. E então, nesse momento, eu lhe perguntei a ele o que mais latia em meu coração. Eu lhe disse assim a ele, que Bruno estava traduzindo-lhe a ele, verdade? Eu lhe disse a ele: por quê? Passados os anos e dou a volta depois de que me converti. Se quer prender essa luz que está em la tendita aí, porque aí parece uma balada aí. Aí que isso. Procedimento padrão, gente, nunca muda, tem que estar prendida aí, graças. Essa branca pode apagar. Só a outra. O revés. Graças. Essa sim, tem que ir arreglando as coisas. De onde eu estava? Me perdi? Ok. Eu sabia, só para saber se vocês estão prendidos. Então, eu lhe perguntei: por que sempre dá todas essas voltas e acaba ministrando-me acerca de paternidade? Porque quando eu vou a ser sanado disso? Cada vez que estou em algum momento, em algum lugar, as pessoas sempre vêm e entregam uma palavra para mim acerca de paternidade, e sempre o mover de Deus que trata meu caráter é sempre tão dolorido, sempre dói tanto quando habla acerca de paternidade. Então eu perguntei a ele: por quê? Quando vai chegar o ponto final disso? Porque se você encontra um profeta um ano e ele te dá uma palavra, o outro ano ele te dá a mesma palavra, e o outro ano ele te dá a mesma palavra, alguma coisa eu não estou fazendo bem, ou alguma coisa não chegou no tempo de ser hecho todavia. Porque o profeta vai cambiando à medida que você vai avançando, outras direções vão vindo. Quantos estão acá comigo? Diz amém. Vocês estão entendendo bem português? É pecado mentir. Mais ou menos. Posso falar em português, posso falar em português, posso traduzir para mim também, pode traduzir para mim também. Então, o profeta disse assim para mim: abra tu Bíblia em Gênesis 12. E eu fui abrir minha Bíblia. Verdade? Abra sua Bíblia em Gênesis 12. E aí ele começou a ministrar-me a mim, te acordas? Falando acerca de Abraão. E ele começou, foi forte, verdade? E ele começou a contar-me acerca de Abraão. Ele disse assim, Abraão, vindo da palavra de Deus, Abraão disse assim: vete de tu terra, de tus parientes, para a terra que eu te mostrarei. E então ele começou a falar-me acerca do quadro profético da vida, que há algumas pessoas que Deus vai ponendo e Deus vai sacando em nosso quadro profético de nossa vida para que logramos cumprir aquilo que Deus nos chamou para que pudiéramos cumprir. O tema cá é que, a partir desse momento que eu saí dessa mesa, uma nova maneira de que eu veja minha própria história foi generado dentro de meu coração. No dia seguinte, nós tivemos um encontro com os pastores. Era na ministração para os pastores com o profeta Kevin, e ele falou toda a manhã de paternidade. E eu estava nesse momento de paternidade, que ele estava falando de paternidade, e nenhuma lágrima. Quando ele falava, eu entendia o que ele estava ministrando, eu entendia acerca dessa paternidade que ele estava ministrando, pero dentro de mim era como que, eu sei essa história que passei, eu entendi o que passei. Um texto conhecido, uma passagem conhecida de Gênesis 12.
el fato y el tema acá es que yo tuve una revelación de Dios sobre mi propia vida, leyendo el mismo pasaje que nosotros leemos, e tuve uma revelação acerca de minha vida. Presta atenção, igreja. Presta atenção, igreja. Pay attention, church, please. Toda revelação deve ser seguida de uma aplicação para que pueda generar uma transformação. Toda revelação deve ser seguida de uma aplicação para que pueda generar uma transformação. E toda transformação precede a manifestação do reino de Deus. Mal sabia o profeta que essa música, hablando de Abraão, foi a música que eu elegi para meu matrimônio. Hoje eu estava preparando a palavra e minha hija estava comigo aí preparando a palavra, verdade, Gabriela? E eu lhe dije, te vou mostrar a música que papá entrou no dia do matrimônio. E era a música de Abraão, sai de tua tenda. Quem conhece essas? Não vou cantar porque minha voz parece muito com Zezé de Camargo. Pero era essa música, sale de tu tenda, hijo mío, que te mostraré las estrellas de los cielos, será que puedes contar? Mal sabia isso, ele de isso, quando ele falava acerca dessa palavra, que era uma palavra que era tão rema em minha vida. Mal sabia ele que eu tenho um filho chamado Caleb, pero o segundo nome de Caleb é Caleb Abraham. Ni eu sabia que estava involucradas tantas coisas. E Caleb Abraham é um fruto dessa terra. Quando nos embaraçamos, Thaís se embaraçou, verdade? Eu fui a ser padre de Caleb. A primeira coisa que minha família disse assim: quando vas a venir para Curitiba para ter el hijo em seguridade? Pero eu não dependo da segurança de médicos, eu dependo da segurança de estar debaixo de uma palavra do Senhor acerca de minha vida. Estão acá? Então, ele, hijo Abraão, Caleb Abraão, nasceu acá nessa terra, fruto de uma promessa nessa terra, e acá nessa terra que ele nasceu. Eu me recordo que eu estava em uma reunião com o profeta Davi Rebolo, o Rebojo. Quem conhece ele? Poder! Eu me recordo que estava em uma conferência com ele, eu e Thaís, e ele perguntou assim: "Vocês já têm filhos?" E eu lhe dije a eles: "Temos suficiente, verdade?" E ele disse assim: "Bueno, Deus está visitando a vocês." E eu em meu pensamento eu pensei: repreendo em nome de Jesus, porque não visita a vós que está com a vida gana? Fácil é visitar a mim, verdade? Que estou aí em la obra, missioneiro del Senhor, minha vida é na luta literal, vivo com a cara llena de moretón, verdade? Visita a vós, pero só pensei e repreendi a mim mesmo, verdade? E Deus lhe dije: amém, amém, amém. Depois dessa charla em la mesa, eu e Thaís salimos, hicimos algumas coisas, verdade? Só para quem entende, verdade? E foi generado Caleb. Amém. Caleb Abraham. Em realidade era para chamar-se Gabriele, porque quando nos embaraçamos as pessoas perguntaram assim: quando vai ser a revelação, verdade? Ele tem revelação, a única revelação que o macho alfa tem é a palavra, amém? Se nessa de explotar globos, não, nada contra vós, Gui. Não pode falar. Quem está embaraçado acá vai ser ter revelação, eu não quis ser. Então estava em la hora del parto, assim, com nossa doula Rani, estava nascendo o bebê e o médico: como vai se chamar? Eu lhe dije: Thaís Gabriele. E ele disse assim: pero e se és um varão? Eu não és um varão, és uma nena, verdade? E ele disse assim: se és um varão? Eu não és um varão, é uma nena. Quase eu lhe dije: Deus me dijo, verdade? Pero Deus não me dijo. Então ele mostrou assim o saco do bebê desse tamanho. Eu lhe dije: bueno, Sharon procura um nome para o bebê, verdade? E foi Sharon no Google e encontrou Caleb. Caleb é ele chamado de Deus, mas também é o nome do Superman, para quem é atualizado, verdade? Por que estou contando isso? Porque toda a história de Abraão estava involucrada com minha própria vida. Mirar minha caminhada acá em Paraguai, eu saí de minha terra, de minha parentela, para estar acá nessa nação. Para quem não sabe, eu vivia acá em Paraguai quando eu tinha 7 anos de idade. Por quê? Não sei, mas Deus sabia. Eu estudei a primeira série, acá o primeiro grado, acá em Paraguai. Aprendi todas as grosserias que vocês podem pensar em Guarani, porque é a primeira coisa que te ensino, verdade? Então, eu vivia acá, mas já estava no quadro profético acerca de Deus. Então, quando ele falou para mim de Abraão, foi tão interessante, tão interessante. E esta charla com esse profeta generou, através dessa revelação, uma transformação em minha vida.
Una revelación que no genera transformación es solo letra. Se toda a revelação que vos escutaste acá nesse congresso é solo para vos sair compartilhando, para dizer que é uma frase tuya que vos dijiste, não tem sentido nenhum. Toda revelação deve generar uma transformação de adentro para fora. Toda revelação da palavra deve fazer que vos salga de um lugar para outro lugar. Toda revelação que vos escutas, que vos vês, que vos entendes acerca do Senhor, tem que generar uma transformação para que pueda haver uma manifestação. Se não é revelação, é solo letra, e a letra mata, pero o Espírito vivifica. Quantos estão acá? Uma revelação da parte de Deus genera em nós outros cambios de decisões. Quem acá está necessitando buscar alguma decisão de sua vida? Deus está falando. Toda decisão vai vir depois de uma revelação, porque se você sair tomando decisão sem uma revelação, vai dar cabeçada na parede e vai ser muito difícil. Toda revelação vai vir e trazer para tu vida conversão. Estou indo para esse caminho. Revelou, revelação de Deus, me converto, agora caminho em outro caminho. Quantos acá estão buscando na revelação do Senhor? E para que ter uma revelação do Senhor? Para que te caigan as escamas de los ojos e nós não seamos assim como predicou o pastor Hijo de León, yendo por um caminho com Cristo de mi lado e não puedo ver. ¿Por quê? Porque não tenho uma revelação de quem é Ele. Para quê? Porque se Ele está de mi lado e eu não tenho ideia que Ele está de mi lado. Agora, através de uma verdadeira revelação, al partir del pan, Deus mío, aí Deus começa a generar uma transformação em minha vida. Por isso que esses discípulos de Emaús voltaram rápido para sua casa, porque tiveram uma revelação. Porque tiveram uma revelação, igreja. Como ter uma revelação? Pergunte para mim, pastor. Hermoso pastor. Graças por la sinceridade. Estamos perguntando, verdade? Pergunta assim, pastor, como ter uma revelação de Deus? E a resposta é buscando a Deus. Jeremias 29:13, ustedes me procurarão e me hallarão quando me buscarem de todo o coração. Ustedes me buscarão e me encontrarão quando buscarem de todo o coração. Quando estão acá? Deuteronômio 4:29, e lá procurarão do Senhor. Sin embargo, desde ahí buscarán nuevamente el Señor su Dios, y solo lo buscan con todo el corazón y con todo el alma. Si lo buscan con todo el corazón y con todo el alma, lo encontrarán. Pero tienen que tener todo el corazón, no solo un poquito, todo el alma. ¿Sabe qué es alma? Aquilo que quer dizer as vontades, as ganas que você tem. Você tem que dizer assim, calhate alma, busca o Senhor. Calhate alma, calhate alma. Agora, meu espírito tem que predominar. Toda tu alma tem que ser obediente e buscar a El Senhor. A palavra diz em Salmo 119:10. Salmo 119:10. Me esforcé tanto por encontrar-te. Não permitas que me aleje de tus mandatos. Não permita que me aleje de tus pensamentos. Não permitas que eu me aleje de tu presença. Quantos estão acá, igreja? Sabe lo que nós temos que começar esse serviço, falando para o Senhor, buscar a Ele. Deus, eu necessito de uma revelação, porque senão vai ser só palavra, senão vai ser só conhecimento, só letra, e não vai generar uma verdadeira transformação. Quantos acá estão entendendo, igreja? Então vamos buscar, começa a buscar o Senhor, começa a orar, pensar, pedir assim, Senhor, habla comigo, Senhor Jesus. Saca fora de minha vida, sabe por quê? Porque há algo que está dentro de vós que eu não posso sacar. Solo vós pode dizer assim, Senhor, quita essa ansiedade de minha vida, quita essa preocupação de minha vida, quita, Espírito Santo, tudo que me aleja de Ti nesse momento. Dá-me uma revelação a ponto de transformar meu coração, Espírito Santo. Dá-me uma renovação, dá-me, Espírito Santo, na transformação. Revela-se, Senhor. Começa a orar, igreja, começa a orar, começa a orar. Espírito Santo, que eu pueda começar a fluir em tu rio, que eu possa fluir em tu rio. Espírito Santo de Deus, flui com tu rio nesse lugar, Espírito Santo. Começa a clamar na presença. Vamos, igreja, vamos. Quero beber. Ei. Quero beber. Ei. Vamos, vamos, vamos. Rio de Deus, manifesta-se nesse lugar. En tus aguas yo quiero beber de tus fuentes, fuente de aguas vivas.
beber de tu río, Señor. Revela tu palavra, Espírito Santo. Sacia mi sed. Que não seja solo letra, Mi interior. que não sejam solo palavras. Flui, Espírito Santo. Quiero fluir en tus aguas. Yo quiero beber de tu fuente, fuente de aguas vivas. Aleluia. Quem acá quer fluir no rio do Senhor? Es ahí que va a tener revelación, y esa revelación va a generar una transformación, y a través de esa transformación va a generar una manifestación del reino del Señor. ¿Puede empezar? Abra sus Biblias en Génesis 12. Génesis 12. Pastor, ¿dónde queda el libro de Génesis? Primer libro de la Biblia. Si vos no trajiste tu Biblia, no sé qué está haciendo acá, no, tranquilo. Ou prenda tu Bíblia, verdade? Se você está com tu iPad, com tu telefone, já aproveita, saca uma foto, sim, entrar em tuas redes sociais. Depois, @bola_de_neve_assuncion, @manifesto reino, @bruno.rocha, verdade? Amém? Quem abriu diz amém. Quem está mentindo disse misericórdia. Mentirosos não heredarão o reino de los cielos. Vamos lá, Abraão 12. Abraão não, Gênesis 12. A Bíblia é minha, verdade? Cada um abre onde quiera. Gênesis 12. Vou contar um pouquinho do que estava passando acá. Abraão é conhecido como o padre de la... Isso, estão haciendo, usando a palavra, mergulhando na palavra. Abraão é o padre de la fé. Abraão, desde sua chamada hasta sua muerte, ele passou por alguns estágios. Desde o origen hasta o destino, há um caminho que há que peregrinar. O nome dessa palavra é origen e destino, el peregrino. Abraão empieza desde a mudança da terra de Canaã, e ele vai passando por estágios de sua vida. A promessa de um herdeiro, uma aliança com o Senhor, uma aliança da circuncisão, a prueba e o aprimoramento de sua fé. ¿Por que Deus nos prueba? Porque Ele quer aprimorar nossa fé. Amém? Esse é o único motivo das pruebas do Senhor. E a cada um desses estágios que Abraão passava, ele tinha uma revelação divina. Repita-se comigo: a cada estágio, uma nova revelação. Em português, a cada estágio, uma nova revelação. Em Guarani. Ah, Deus está vendo. Não vou repetir porque estou muito apurado agora, em Guarani. Vamos lá? Entenderam um pouquinho do plano de fundo? Gênesis 12. Diz assim: Pero Jeová havia dito a Abraão: vete. Habla assim comigo: vete. Mirar uma pessoa de seu lado e habla assim: vete. Mirar para uma pessoa mais ou menos feia cerca de vós e habla assim: só vai. Vete de tu terra e de tu parentela e da casa de tu padre a la tierra que eu te mostraré. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Isso é interessante, porque Deus empieza dizendo assim a Abraão: Abraão, vete, vete, vete de tu terra, vete de tus parentes, vete de la casa de tu padre. Que Deus estava dizendo acá para Abraão é algo duro. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, vai chegar um tempo, e é chegado a hora, que vos vas a ter que apartar-se de tu terra, de tus parentes e da casa de tu padre. Não que eles não sejam buenos, é que lo que eles são para tu vida, agora nesse momento, se vos seguir aí, não vai ser que vos llegues onde deves estar. Trago para vocês meu exemplo, a revelação que eu tive em minha vida. Se eu seguiera com meu padre, e essa é uma maneira madura de ver a vida, se eu seguiera com meu padre, sabe o que ia passar? Eu era enamorado de meu papá. Eu tenho inúmeras memórias de meu papá, pero nem todas são buenas. Tenho 2 recuerdos buenos de meu papá, que ele hacía que eu me despertara por la madrugada para mirar Fórmula 1. Alguém já mirou Fórmula 1 por la madrugada? Por isso meu nome é Orlan Jones, porque no ano que nasci, o campeão mundial de Fórmula 1 era Alan Jones, e o nome de meu papá era Orlando, então para mesclar todo, se volviu essa coisa aí, verdade? E a segunda coisa, que meu papá hacía despertar-me por la madrugada para mirar Mike Tyson e Maguila.
Quem conhecia Maguila? Glória a Deus, verdade? E Mike Tyson, verdade? Então, esses eram os recuerdos buenos que eu tinha. Aparte disso, era só o recuerdo malo. Eu tinha 6 anos de idade, meu papá saía para tomar canha, se caía assim na ruta, na cloaca, e eu me sentava aí, quedava esperando um dia chegar o auxílio. Depois ele saía, eu me recuerdo que uma vez ele foi apunhalado 12 cuchilhaços, para quem não sabe, ele levou 12 facadas, e eu estava junto com ele. E ele se caiu, e eu do lado dele. Uau! E esperava até o dia seguinte para chegar o auxílio, inúmeras vezes, várias vezes. Esses eram meus recuerdos de meu padre. Se meu papá viera seguido, eu havia seguido seus caminhos. Eu me recuerdo que ele estava na cárcere, eu fui visitar na cárcere em Foz do Iguaçu. Há um tempo atrás eu recebi isso na publicação no Facebook, porque meu papá desapareceu, eu disse uma publicação. Quem conhece, mostrei algumas fotos dele e me enviaram um áudio. Me enviaram chamada e falaram assim: "No, tu papá está acá em Foz do Iguaçu." E nós nos fomos aí recordar, e recorremos toda a Foz do Iguaçu buscando essa direção, esse endereço que disseram que ele estava. Em meu interior eu sabia que ele não estava, mas eu necessitava recorrer esse passo. Pero o tema acá é que, se meu papai estivesse comigo todavia, eu provavelmente havia seguido seus passos. Pero como eu necessitava ser o nome de Deus, necessitava estar acá nesse momento, nessa estação da história, era necessário que meu próprio papá fosse sacado de minha vida para que eu pudesse cumprir o quadro profético de minha vida. Existem 2 maneiras de que você vê a sua história: a maneira de mis dolores, mis heridas, ou existe a maneira forte de que você vê, saca tus sapatos do outro lado e mira el primo de tu história e habla assim: glória a Deus, hasta cá estou. Glória a Deus, hasta cá eu llegué. Glória a Deus que as pessoas que tinham que sair, saíram, as pessoas que tiveram que quedar, quedaram, e sem história triste, vamos para adelante. Lo que o Senhor estava dizendo acá para Abraão: glória a Deus por la gente. Glória a Deus por la tierra, glória a Deus por tu família, pero vete Abraão, mirar para uma pessoa que está do seu lado e dizer: vete Abraão, habla assim: só vai Abraão. Vamos ter que apartar-nos de algumas pessoas em nossa caminhada. Deus mesmo tratará de apartar algumas pessoas de tu caminho, meu irmão. Deus mesmo vai tratar de fazer que o favor de Deus aparte pessoas de tu caminho. Nossa visão é limitada, a visão do Senhor é ilimitada. Nós vemos solamente hasta cá, mas o Senhor vê adelante. Deus de mi presente, Deus de mi passado, Deus de mi futuro. Alfa, Omega, estão acá ou não? Então para de hacer força a pelear contra o dueño de todo o tempo. Descansa tu coração. Às vezes quando saiu na pessoa de tu vida, glória a Deus, pode ser hasta uma bendição para tu própria história. Quantos estão entendendo isso acá? Pero Deus não faz exceção de pessoas. Eu prediquei há uns dias atrás, será que não? Jesus tinha uma multitud, enviou os 70, tinha os 12 e tinha os 3 que se acostavam em seu pecho. Não era a multitud, venga multitud, eu amo a todos, vou andar com todos. Não, nem Jesus fazia isso. Por que você queres fazer isso? Não, eu fui chamado para agradar a todos. Será? Eu tenho um dicho na arte marcial: eu não tenho inimigos, mas tampouco sou amigo de todos. Estão acá ou não? ¿Viste essa gente que liga mostrando os dentes para todo? Desconfia, de verdade mesmo. Lá a gente me mira e diz assim: pero vos sos muito cerrado, muito barrento, verdade? Cada não vê de alguma maneira. Eu me protejo, verdade? Eu estou acá em la minha. Vos que viniste a falar de minha vida, qual é o teu problema? Não, tranquilo. Quantos estão acá? Quer ser todo mundo feliz? Abre uma heladeria e vende helados, verdade? E aí, aún assim, a gente vai reclamar de vós: não me gostou tu helado. A receita do fracasso é querer ser todo mundo feliz. Não, todos vão ser felizes. Eu fui chamado para todos. Isso. Não é assim. Não é assim. Quantos estão entendendo isso acá, igreja? Por favor. E eu tampouco te estou dizendo para vós: não, salga de acá. Hace como Abraão. Vete de tu tierra, vete de tus parientes. E vós podes pensar: já sou um teens. Yes. Vou sair daqui agora. Uau. Vou começar a nova igreja del biberón. Não, tranquilo. Calma. Honra a tu padre e a tu madre para que te vaya bem em todas as coisas que vos emprendas. Amém? Honra as pessoas que Deus puso em sua vida. Pero sepa escuchar a voz de Deus. Daniel 3, não hace falta abrir, pero está na Bíblia, creia em mim. Havia 3 tipos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles serviam ao rei, eles trabalhavam aí.
Eles trabalhavam em serviços administrativos, eles estavam, haciam parte do governo. E eles estavam nesse momento aí. Então, hasta que vino um decreto de Nabucodonosor: al sonar de la trombeta de los tímpanos, ustedes têm que prostrar e adorar-me. E eles se acercaram do rei e disseram assim: lo siento, não vamos hacerlo. E o rei disse assim: se vocês não se prostrar, vão para a hornalha de fogo. A mim que me importa, verdade? Não passa nada. E eles se foram para a hornalha de fogo. E vocês conhecem a história. Echaram 3, depois tinha 4 pessoas ali dentro. Estão acá ou não? E o que eles fizeram? Eles foram obedientes à voz do Senhor. Então, tenha sabedoria para honrar e para ser obediente à voz do Senhor. Então, quantos estão entendendo isso acá? Pero o tema acá trata de ser obediente à voz de Deus. Nós estamos falando de Abraão, quando Deus falou para ele: vete de tu terra, de tus parentes e de la casa de tu padre para a terra que eu te mostrarei. Amém? Não se pierda nisso. Essa separação acá, de Abraão de sua terra e de seus parentes e de la casa de seu padre, verdade? Era muito mais profundo do que solamente vete por ti mesmo, Abraão. Era muito mais profundo do que um orgulho. Era muito mais profundo do que Abraão dizer assim: não, agora eu sou rebelde, eu vou começar minha própria vida. Quantos estão comigo acá? Dão glória a Deus. Quantos estão dormindo? Nadie? Glória a Deus, estamos avançando então. O nome do papá de Abraão, Abraão tinha um padre, verdade? Que está ali em Gênesis 11, depois nós vamos ler, era Terash. Nome lindo para vocês que estão aí, que vão ter filhos, pôr ele em seus filhos. Terash. O nome de papá de Abraão era Terash. Venham comigo acá para vocês entenderem o que estava passando acá. Terash, o nome do papá de Abraão, no original hebraico, significava parada. Quando vou a buscar a aplicação desse nome Terash, é parada, é como se você está andando na estação de trem e te retrasa. É aquele que hace que o flujo pare. É aquele que para as coisas, aquele que não avança. Eu creio que o abuelo de Abraão pensava que o hijo era um retraso em la vida dele, de sua família. Então, quando Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, vete de la casa de tu padre, não era solamente del padre físico, sino que del historial que traía acerca incluso de seu próprio nome, que representava quem ele era naquele momento. Quantos estão entendendo? Era como: salga desse lugar que está parado e vete para a terra que eu te mostrarei. Pero este vete para Abraão não era algo novedoso, nem para ele, tampouco para sua família. Era, em realidade, uma instrução de Deus desde seus antepassados para a família de Abraão para sair dessa terra. Allá em Gênesis 11, 31, e tomou Taré a Abraão, seu filho, e a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, e Sarai, a su nuera, mujer de Abraão, su hijo, e salió con ellos de Ur de los Caldeus, para ir a la tierra de Canaã, e vinieron hasta Arán, e se quedaram hasta aí. Essa foi a primeira instrução, que já era para ir, não era para quedar, era para seguir avançando. Calma que vocês já vão entender acá. Em Gênesis 9, também era, os antepassados de Abraão também já tinham esta mesma palavra. Mira, Gênesis 9:1, bendijo Deus a Noé e a seus hijos. Ele dijo: frutificaos, multiplicaos e llenar la tierra. Hasta acá nomás. Sabe o que estava passando? Pastor, que tem a ver Noé com Abraão? Pergunta para mim, o que tem a ver? Noé tuvo 3 filhos, amém? Qual é o nome dos 3 filhos de Noé? Sam, quem, Rafael? Ok. Abraão é descendente de Sem, los semitas. Certo? Estou saltando algumas gerações, pero para que vocês entendam. Desde Noé, a ideia era multiplica e llena a terra. Não é quedar parado acá, llena a terra, vai avançando. Então, esta palavra vete não era novedoso para Abraão. Já tinha em sua essência. Vamos, igreja, comigo, presta atenção. Quando Deus disse para Abraão: vete de tu terra, mira para uma pessoa hermosa desse lado de novo, assim com olhos de profeta, e habla assim para ela: vou profetizar para vós 2 coisas. A primeira dela é que vos escuches essa palavra e te genere na revelação. E a segunda delas, eu profetizo, hoje mesmo, me vas invitar a sair, em nome de Jesus.
Ustedes les gusta, ¿verdad? Mira para mí acá, iglesia. La palabra vete, vaya, só vai, en el original, en el hebraico, y es difícil encontrar esa traducción en el original, porque ni en inglés, ni en español, ni en portugués da traducción original de esta palabra. Nosotros tenemos que escavar y buscar más profundo. Se llama lech lehash. Es una palabra compuesta. No es solo vete por irse. Es una palabra compuesta, se llama lech lehash. ¿Qué significa esta palabra? Para Abraham, quando Deus habla para Abraham, Abraham, lech lehash, era, Abraham, vete por ti mismo. Abraham, vete agora ao encontro de tu própria missão. Deus não estava só dizendo para Abraham, Abraham, vete de acá. Deus estava dizendo para Abraham, Abraham, vete atrás de tu própria missão, que está através de tu próprio caminhar. Abraham, salga de acá agora e encuentra-te contigo mesmo, encuentra-te com tu própria missão. Abraham, onde vos estás, não vas a viver os sonhos que eu tenho para vós, sino que a consequência de los sonhos de los outros. Então, lech lehash, Abraham, vete ao encontro de ti mesmo, vete a tu encontro, ao encontro de tu missão. Sabe o que eu aprendo acá, exatamente, solamente nessa palavra, lech lehash? Devemos sair de nossa zona de conforto e andar por fé. E andar por fé. E sabe o que é interessante no lech lehash? É que há decisões que nadie vai tomar por ti, nem Deus. Recuerda o que predicou hoje por la tarde, hijo de leão. Deus pode poner a alarma, pero levantar-se e ir trabalhar solamente vós. Há decisões em sua vida que nadie vai tomar por vós. Há mudanças e cambios que vos podes venir a ser 50 consejerrias, pedir para que a gente ponga a mão em tu cabeça, expulse os demônios, pedir para que tomar passe, tomar daime, todo o que vos queiras. Há coisas que nadie vai poder fazer por vós, nem Deus. Então, quando ele disse vete, ele disse assim, Abraão, eu te estou dizendo, agora levantar-te, tu colita é contigo, Abraão. O que ele estava dizendo é, Abraão, eu tenho uma missão, pero el levantar-se e ir-se, ir atrás de tu própria missão é contigo. É contigo. Sabe o que passa? Quantas e quantas pessoas me perguntam assim, e como é para ser missioneiro? E como vos fuiste na missão? Quantas palavras vos recebiste? Nenhuma. Sabe quantas vezes apontaram para mim e falaram assim, te miro por las naciones? Nunca. Pero um dia que eu tive um entendimento do Senhor, meu irmão, eu preparei um vídeo, que é um vídeo conhecido, pero faz todo sentido, está involucrado com essa passagem que nós estamos falando para essa estação de nossas vidas, e eu quero compartilhar com vocês, amém? Tem esse vídeo aí? Tem o vídeo? Tem o vídeo? Antes de fazer o vídeo, antes de pôr o vídeo, presta atenção no que estava passando acá. 9 anos atrás, vim a ser viagem missioneira para cá, para Paraguai, como pastor, e tive algumas experiências com Deus acá, e o pastor disse assim, mira, necessita alguém para ir. Eu tinha meu trabalho, tinha todas as minhas coisas, verdade? E ele disse assim, não te estou dizendo que vá, que vete vós, pero se vós entendes de Deus, e eu entendi de Deus, e nós venimos, hoje estávamos adorando acá, e Thaís enviou mensagem para mim. Quem não é casado, habla por WhatsApp durante o culto, não é pecado, amém? Ele me enviou mensagem, ele disse assim, recordás quando nós ligamos, mira tudo o que Deus está fazendo acá, nesse lugar, e vai ser todavia. E esse vídeo acá, foi um vídeo há anos atrás, que eu nem pensava, tinha fé, pero não vivia todavia. Quero compartilhar com vocês, por favor. Aí sonido, verdade? Agora a gente está chegando aqui onde é o meu trabalho, né? A igreja é uma igreja diferente, que foge um pouco dos padrões, porque é uma igreja que ela tem no púlpito dela uma prancha de surf. Então você chegar no Paraguai, que é um país que não tem mar, que não tem surfistas, com um púlpito numa prancha e falar que você é um pastor, é um desafio muito grande. Nós estamos começando ainda a nossa igreja, então por isso que ela é uma igreja pequena, ainda não tem muitos membros, mas eu acredito, como eu sou um homem de fé, eu acredito que vai ter muita gente, muito louco, muito esportista, muito lutador, muito skatista. É aqui que eu predico, que eu faço minhas prédicas e que as coisas acontecem.
um chamado de Deus assim mesmo. Eu vim pra cá uma vez junto com o meu pastor para fazer uma viagem missionária e Deus acabou tocando no meu coração aqui e eu acabei me apaixonando pelo lugar e pedi algumas confirmações de Deus e Deus confirmou que era aqui o lugar que eu tinha que vir e eu tô aqui, obedecendo o que ele falou. O mais difícil para me acostumar aqui foi com o clima, porque normalmente está uma temperatura. Hasta aí. Vocês entenderam o que Deus falou acá para mim? Deus me dijo que tinha que estar e eu vine. Listo. Qual foi o espiritual em todo isso? Nada. Estão entendendo acá ou não? Há decisões, Ciclope. Eu me olvido que Ciclope não vê bem de lejos, assim é para prender a luz acá. Eu acendo assim para o Ciclope. Sabe o que estava passando acá? Deus já estava generando esse dia no quadro profético de nossas vidas. Não sei quantos estão entendendo acá. Não sei se vos viniste buscando uma palavra profética de Deus para sua vida. Vos necessitas de uma revelação que genere em vós uma transformação para que pueda generar através de vós a manifestação do reino de Deus. Vos necessitas de uma palavra, um versículo que salga, que genere em vós uma transformação, que aí sim te active para que vos puedas sair de acá através da transformação e ser a manifestação do reino de Deus. Sabe qual é a minha oração? Hoy para Dios, mi oración en los últimos tiempos acá para Dios es: Dios, yo ya tomé una gran decisión en mi vida. Vos podés pensar así: no fue tan gran decisión, ¿verdad? Porque vos no estaba en mi vida, ¿verdad? Solo yo sé lo que pasé, solo vos, Dios sabe lo que vos pasaste. No fue fácil. No estoy reclamando ni contando historia triste, porque todo lo que entregué es porque ya había recibido del Señor. No tengo ningún motivo para orgulharme y decir: no soy jactancioso. Todo eso es por la misericordia de Dios. Pero alguien tuvo que escuchar un día un vete de su vida. Mi oración para Dios hoy es: Dios, yo ya te obedecí una gran decisión de mi vida. Y ahora, ¿cuál es la próxima decisión que yo debo tomar? ¿Sabe por quê? Porque eu não quero ser tibio. Eu não quero quedar solamente mirando e hasta acá nomás. No, Deus, quero ser desafiado. Deus, ¿dónde es? ¿Dónde es el vete ahora de mi vida? ¿Dónde es que yo tengo que salir para estar encontrando la misión que ya está dentro de mí? ¿Cuántos están entendiendo esa palabra? ¿Cuál es la decisión que vos tenés que tomar en esta temporada de tu vida? ¿Cuál es la decisión que Dios ya te dijo que es solamente vos que tenés que tomar la decisión? ¿Cuál es el lejaj de tu vida que solamente vos tenés que salir al encuentro de ti mismo? ¿Cuál es? Versículo 2. Vamos hablar nos 8 versículos, esse é só o versículo 1. Versículo 2: E haré de ti uma nação grande, e te bendeciré, e engrandeceré tu nome, e serás de bendição. Mira um pouco acá, pense comigo. Abraham, sai da terra dos parentes, a la terra que eu te mostraré. E haré de ti uma grande nação, grande, e te bendeciré, e engrandeceré su nome. E nesse versículo acá, há muita coisa involucrada. ¿Por quê? ¿Cómo que Dios iba a engrandecer el nombre y hacer de Abraham una gran nación si Sara era estéril? Abraham podía decir así: Sara, no te quiero más. Él estaba amparado por la Torá para decir así: no hace falta. Que não existia, ¿verdad? Só para que vocês entendam. Ele estava amparado, ele podia dizer assim: não te quero mais. Na lei daquele momento, se a mulher era estéril, ele podia dizer assim: não quero andar mais contigo. Por quê? Porque quando a mulher era estéril, quer dizer que ele não ia ter uma descendência. E os negócios naquele entonces, incluso financeiros, era através da descendência. Se eu tinha um hijo homem, o hijo era para mim. Se tinha uma hija mulher, a mulher se casava e a herência e a descendência dessa mulher ia para a outra pessoa da outra família. Entonces, haré de ti una gran nación, hacía que Abraham se involucrasse com muito mais fé do que nós podemos pensar. Quantos estão entendendo acá? Era mais do que: Abraham, mira que linda promessa para vós que te estou entregando. Não. Era: Abraham, é necessário que vos tengas muita fé. É necessário que vos tengas muita fé. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré su nombre y serás de bendición. Mira que interessante acá. Pero sabe lo que llama mi atención acá? É quando Deus diz haré. Sabe o que passa? É porque Ele vai hacer. Quando Deus diz assim: eu te bendeciré, é porque Ele te vai bendecir. Quando Deus diz assim: eu te engrandeceré, é porque Ele sim vai engrandecer-te a vós. Se Deus dijo, Deus lo hará. Se Deus dijo, Deus lo hará. Pero não hace falta buscar isso.
Abraão não saiu daí desesperado, dizendo assim: não, eu estou buscando as riquezas, eu estou buscando... Não. Abraão saiu daí pensando assim: eu estou buscando agora obedecer a vontade de Deus. Mateus 6:33, vocês conhecem, versículo conocidíssimo: busca as coisas do reino e sua justiça, e todas essas coisas vão ser añadidas, vai ser acrescentado. Tranquilo tu coração, busca as coisas do Senhor, igreja. Bola de Neve Asunción, Bola de Neve Luque, Bola de Neve Paraguai, Bola de Neve Mundo. Busca as coisas do Senhor, e as outras coisas vão ser añadidas. Que coisas? Todas as outras coisas, todas as outras coisas, todas as outras coisas. Abraão não estava buscando o melhor local para ser uma inversão. Não, pior que não era isso. Ele estava buscando o centro da vontade de Deus para sua vida. Sabe o que eu aprendo acá? Que eu não posso mover-me por proposta, eu tenho que mover-me por um propósito. Propuesta, mis hermanos, quando eu estava vindo para Paraguai, na semana mais ou menos que nós estávamos mudando, eu saí de uma empresa chamada Fuji, trabalhava na área médica, tinha um bom cargo e um bom sueldo. Havia saído dessa empresa, visitou minha casa, minha família, verdade linda, uns muchachos que era gerente da empresa lá em Miami, visitaram minha casa, pareciam os 3 Reis Magos. Um levou roupa para meu filho, um perfume para minha mulher, era um perfume, verdade? E um relógio para mim. E falaram assim: se por acaso vos quereis, verdade, está pensando, há propostas de trabalho em Miami. Mas eu lhe dije a ele: eu já aceitei uma proposta muito melhor que a de Miami. E ele disse: para onde? Eu lhe dije: para Asunción del Paraguai. E aí quem pensou aquela canção? Fui no Bola de Asunción, capital do Paraguai, verdade? Se é para aplaudir o Senhor, aplauda, verdade. E sabe o que passa? Eu não fui para Miami dessa vez, mas eu já fui umas 4 vezes para lá, todo pago, por UFC, roupa, chofer me buscando no aeroporto. Está na cá, entendendo ou não? Sabe por quê? Porque eu não me movo por propostas, eu me movo por el propósito. Eu não me movo por la ofrenda, eu me movo por la palavra do Senhor em minha vida. Quantos estão acá nesse lugar? Quantos estão acá entendendo isso? Posso seguir essa palavra? Terminando a introdução, vamos adelante, versículo 4. E se foi Abraão. Deus disse para Abraão: vete tu terra, tus parentes da casa de tus padres para a terra que eu te mostrarei. Te bendecirei, te agradecerei, verdade? E que passou o versículo 4. E se foi Abraão, como Jeová lhe havia dito. Pero, para onde se foi Abraão? Pergunte para mim, para vós com drama. Pergunta assim: pastor, para onde se foi Abraão? É interessante, porque para onde se foi Abraão, quando ele chega lá, é vista aquela viagem frustrada, que chega... Ah, todo isso? Ah, que bueno. Verdade? Uau. Não era tudo isso. Como assim? Explico para vocês. Onde estava antes de Abraão, quando ele saiu desse lugar? Ele estava em um lugar que o apelido, o nome daquela região se chamava Crescente Fértil. Abraão, para quem não sabe, era de Ur de los Caldeus. Ur de los Caldeus era a terra mais desarrollada que tinha. Era como na Nova York, era como na grande metrópole, tinha tudo. Creio que eles já tinham hasta iPad e iPhone, verdade? Creio. Era uma cidade avançada, tinha tudo o que eles necessitavam. Pero Deus disse para Abraão: vete de tu terra, ou seja, salga de acá e vete para a terra que eu te mostrarei. Primeira passagem dele, deserto del Negev. Negev, 60% era deserto, árido, mar muerto. Nem peixe tinha lá. Que lindo, verdade? Uau, Abraão saiu de sua terra. Se foi para onde? Deus meu, mira o que ele estava passando. E pior aún, depois ele foi para o Egito. E vocês conhecem a história, não quero predicar sobre isso. Sabe o que Deus estava fazendo acá? Pergunte para mim, o que ele estava fazendo, pastor? Trabalhando em la vida de Abraão. Deus estava trabalhando em la vida de Abraão. Sabe o que Deus está fazendo acá nessa noite? Trabalhando em nossas vidas. Deus está trabalhando em nossas vidas. Sabe o que passa? Ele não disse assim: Abraão, vete para a terra das oportunidades. Ele disse assim: vete para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que ele estava dizendo? Abraão, vete para esse lugar que aí vai abrir as portas de los negócios. Não. Quem anda por fé não anda por business. Está na calma? Ele solamente foi.
Y fue, llegó allá, wow, no tenía nada. Pero nada con Dios es mejor que todo sin Dios. Ah, Deus mío, ele chegou nesse lugar e entendeu, Deus está trabalhando comigo. Deus estava trabalhando na vida de Abraão. Deus está trabalhando em nossas vidas acá nessa noite. Eu não sei ustedes, eu não sei verdadeiramente ustedes, pero quem me conhece sabe que minhas prédicas são verdadeiras e eu pongo para fora todo aquilo que tenho em meu coração, porque não sei se vou estar vivo amanhã. Não existe, vou aguardar esta revelação para um dia. Não, eu vou poner afuera, não sei nem se vou estar vivo amanhã. Se eu não estiver vivo, nada de casa com Thaís, só lá para constar, está gravado, verdade? Sabe o que eu estou aprendendo acá, nesse trabalhar de Deus? Estou aprendendo a inspirar-me, sem comparar-me. Estou aprendendo a avançar, sem que o passado ponga limites em minha fé. Sem que o passado para mim seja uma cárcel. Estou aprendendo a esperar. E não é um esperar de parar e não fazer nada, é um esperar de esperançar. Esse trabalhar de Deus em nossas vidas tem que generar algo em nós outros. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Quizás no lugar que você está dizendo assim: eu estou no Negev, salí de um lugar de bendição porque escutei tu voz, agora não vejo nada ao meu redor que está passando. Pero Deus tem uma palavra para vós. Aunque vos não puedas ver, Deus está obrando. 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 E apareceu Jeová a Abraão e lhe disse: a tu descendência darei essa terra. Ah, Deus meu, eu não estou preocupado com a terra, eu estou preocupado com esse acá. E apareceu Jeová a Abraão. Meu Deus do céu, sabe o que eu paro para pensar? Essa é uma palavra que tem ministrado meu coração há dias, Sabe por que Abraão foi padre da fé e seguiu a ser o que ele estava sendo? Porque ele viu a Jeová, porque Deus apareceu para Abraão. Sabe o que eu quedo pensando? Que viu Abraão? Que viu Pablo quando teve um encontro com Deus e quedou cego? Que viu Juan quando escrevia Apocalipse e disse que viu um anjo do Senhor, ele se caiu prostrado e disse assim: que posso fazer? Que vieram neles? Que viu Esteban quando ele estava tirando pedras e pedras, ele estava morrendo, estava caindo assim e disse assim: perdona. Que eles viram? Que experiência era essa que eles viram? Que toda essa gente viu? Que viu Moisés, que tinha que tapar-lhe o rosto, que com o reflexo do rosto a gente se assustava. Que glória é essa? Sabe o que é isso? Que Abraão avançasse, é o que ele viu, é a experiência que ele teve com Deus. O que essa gente viu que lhe hace avançar? Isso que eles viram lhe generou neles uma revelação. Que os fazem cantar santo. E que és que nos ángeles ven, que los hacen postrarse. Y que es los ángeles ven, que os hace cantar santo. Y que es los ángeles ven, que los hacen postrarse. Y que es los ángeles ven, que os hace cantar santo. Eu não sei o que ele viu, mas eu quero ver. Yo quiero ver. Quantos querem ver? Yo quiero Muestra-se, Senhor. verte a ti. Yo quiero verte, Dios. 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 Que estava vendo Abraão nesse lugar, Senhor? O
que ele estava vendo, que ele dijo assim: el vete é para mim, el vete é para mim, el vete é para mim, eu me vou. E edificou aí um altar a Jeová, a quem lhe havia aparecido. Ah, Deus mío. Luego se passou daí ao monte al oriente, a Bet-El. Para quem não sabe, Bet-El é Betel, Bet, casa, El, Deus. Dios mío, e plantou aí sua tienda, teniendo a Bet-El al ocidente e al oriente. Quantos estão comigo acá? Isso que é bom, parece que vai terminar, não termina. Sabe o que me chama a atenção acá? Quantos vão comigo? Tá tarde, verdade? Vamos, só vai. Sabe o que me chama a atenção acá? Abraão, como predicou o pastor Arita ayer, ele montou uma tienda, uma carpa. Pero sabe o que é interessante? Abraão tinha la guita. Para quem é brasileiro não sabe que a la guita é grana, plata, pirapirê, faz-me rir. Ele tinha isso acá. Ele podia dizer assim: cheguei acá, Bet-El, e acá eu vou edificar uma casa. Acá eu vou construir um lugar fijo para mim acá. Pero não, ele construiu uma tenda. Ele construiu uma tenda. Deus meu, ele não é que ele construiu uma tenda, ele construiu uma tenda e começou a adorar. Vocês já vão entender acá, mas sabe o que eu aprendo? Duas características de Abraão e de um homem de Deus. Pergunta para mim quais? Obediência e adoração. Contra obediência e adoração, mi hermano del cielo. Mi hermano del cielo. ¿Por que obediência? Porque ele poderia dizer assim: não, acá vamos erigir uma casa fija. Não, pero Deus dijo, vete. Deus não dijo quédate, Deus dijo, vete. Deus mío, quando Deus te disse vete, es vete. Deus não dijo, acá vos vas a erigir, vai levantar um altar. Não, 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 não. Não é um lugar fijo, é uma tenda. Camina, Abraão, camina, Abraão, camina, camina. Ah, pero não é acá, tranquilo, solo camina. Ele vai para o rito, vuelve del rito. Deus mío, mira todas as coisas que ele hace. Pero Abraão tinha um historial de seus passados. Então Abraão estava ligeiro. Abraão, quando chegou nesse lugar, ele disse assim: eu vou fazer na tenda acá, porque Deus me disse para ir-se. Porque ele havia aprendido com seus antepassados que eles queriam nascer parecido com glórias. Eita! Ele queria ser parecido, não queria ser parecido com os seus antepassados. Por que seus antepassados? Porque seus antepassados foram desobedientes. Posso contar um pouco essa história para vocês ou não? Se é para ir para a Bíblia, vamos mais profundo, amém? 11:9, Gênesis 11:9, dijo que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. ¿Quién fue el primer hombre poderoso en la tierra? Nimrod, ¿ok? Y este fue vigoroso cazador delante del Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, las ciudades principales de su reino fueron Babel, Erech, Akkad, Calne y en la tierra del Sinar. Miren para mí, iglesia. Uno de los descendientes era Nimrod. E Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra. Nimrod era um tipo influente, era um tipo que estava liderando e generando algo muito grande acá. Que era esse algo que ele estava generando? Uma cidade chamada Babel. Para quem não sabe, a palavra Babel é o que proviene da raiz etimológica de Babilônia. Babel é confusão, Babilônia é confusão. Então, o que eles hicieron acá em Babilônia? Capítulo 11, versículo 1. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron del oriente, hallaron la llanura de la tierra del Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron a los otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. E se dijeron a los otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos en el fuego. Y los ladrillos se sirvieron como piedras y asfalto les sirvió como mezcla. Y le dijeron: vamos a edificar una ciudad. Pero no era para edificar una ciudad, era vete. Vete, vete. No tenía ninguna palabra edifica, casa, tampoco ciudad. Y una torre cuya cúspide llega hacia el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos toda la tierra. Mira para mí, iglesia.
De la misma manera que tiene que tener fuego, tiene que tener entendimiento, porque no es emoción. La revelación es la palabra revelada. ¿Están entendiendo acá? ¿Qué estaba pasando acá? La gente había acabado de salir del diluvio. Noé, arca, diluvio, y la gente tenía miedo que la tierra fuera inundada. Entonces, ¿qué eles hicieron? Eles queriam dar uma resposta a esse dilúvio. E qual foi a resposta de Nimrod? E é interessante, por que Nimrod era influente? Porque ele tinha uma resposta ao caos. Muitas pessoas com estratégias mundanas têm resposta ao caos. Pero nós que fomos chamados como hijos de Deus para manifestar o reino em resposta ao caos. Não estratégias humanas para arreglar o caos, amém? Então, era na resposta ao dilúvio. Eles queriam construir na torre, porque eles falaram assim: se empieza a chover de novo, nós subimos na torre e nada nos vai parar, nada nos vai matar. Era uma resposta louca. Sim, era louca, mas vos sabés que estava funcionando. Era um bom projeto, a gente estava mirando, uau, que interessante. Eu estou falando de Abraão, não estou falando de Babel, amém? A gente estava mirando e dizendo assim: é um projeto interessante, funciona. A gente comprou a ideia, a gente começou a construir verdadeiramente essa torre. Pero a intenção de ele era, versículo 4: cúspide que llega al cielo e hagámoslos um nome. Sabe o que ele queria ser, Nimrod? Ele queria ser reconhecido. Ele queria dizer assim: não, eu sou o tipo del poder acá. Vamos a criar um solo nome, um nome forte para nós outros. Nosso chamado não é ser conhecido, é ser ele conhecido. Estão acá? Ele queria dizer assim: não, tudo que vocês fazem, arroba meu nome aí, ok? Eu tenho que aparecer, sigam-me, follow-me, eu. Pero Deus não havia falado isso. Nimrod estava dizendo assim: vamos fazer um nome conhecido. Era um projeto tão bueno, essa torre, que a gente comprou a ideia, e a gente estava invirtiendo nisso. E isso é muito interessante, que o próprio Deus baja a terra, mira acá versículo 5, e descendiu Jeová para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos de los homens. O próprio Deus, Jesus, bajou a terra, mira, e dijo Jeová: aqui o povo é uno, há unidade, estão trabalhando juntos, e todos esses têm um solo linguagem, e han começado a obra, e nada los hará desistir. Mira, o próprio Deus dizendo assim: que gente persistente. Esses hicieron o coach 1, coach 2 e coach 3 com Nimrod, verdade? Eles estavam dizendo assim: nada vai desistir a hora do que han pensado a ser. Mira o versículo 7: agora pues descendamos e confundamos aí sua língua, para que ninguno entenda, ele habla de seu companheiro. Sabe o que estava passando acá, igreja? Essa torre de Babel era uma resposta humana para um medo que eles tinham. Babel acá significava Babilônia, e eles estavam dando uma resposta humana a lo que havia passado antes. Eles estavam tendo uma estratégia para não morrer ahogados. Sabe o que passou? O vete que Abraão escutou era o vete para eles. Não era para estar cerrados fazendo uma construção ainda. Não era essa a ideia. Pero eles estavam frenados em la estratégia humana. Babel é a força e a inteligência humana. Babel é a força e a inteligência humana. Babel era a inteligência e a estratégia humana de edificar uma torre para subir e estar cerca do cielo. Quantos estão escutando essa casa? Amém? Versículo 3: e se dijeron uns a los outros: vamos a hacer ladrillos, tijolo, vamos a hacer ladrillos e cocerlos en el fuego. E los ladrillos lhes serviram como pedras de asfalto, se serviu como mezcla. Sabe o que passa acá? E que me chama a atenção? Que Deus nunca dijo que seríamos ladrillos. ¿Dónde está en la Biblia que nosotros seríamos ladrillos? Yo no conozco. Deus nunca dijo para que nosotros seríamos ladrillos. Lo que eles estavam fazendo acá era uma obra com suas próprias manos. ¿Por que ladrillos? Pergunta para mim: por que, pastor? O pastor está quedando meio louco. ¿Por que tem que ver? Os pequenos detalhes que mostram as grandes revelações.
Eles miraram e começaram a ser ladrilhos. O que é ladrilho? Quadradito com quadradito, todo perfeito, nós vamos subindo. Quadradito com quadradito, todo perfeito, nós vamos subindo. Pero a Bíblia diz em 1 Pedro 2,4,7, 1 Pedro 2,4,7, 1 Pedro 2,4,7, acercando-nos a Ele, pedra viva, desechada certamente por el hombre, mas para Deus escorrida e preciosa. Vosotros também, como pedras vivas, como o quê? Pedras vivas, sede o quê? Edificados como casa espiritual e sacerdócio santo. ¿Sabe qual era a resposta de Babilônia? A resposta de Babel é: tiene que ser a nossa maneira perfeita. Ladrilho, outro ladrilho, se vai moldeando como um Lego. Pero Deus não nos eligiu assim. Deus nos eligiu como pedras. Por que pedras? Amontando uma pedra sobre a outra. Sabe como que vos amontando uma pedra sobre a outra? Pá, 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 pá. Isso. Próxima pedra. Pá, 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 pá. Entalhadas. Pá, pá. Aí sim, a estratégia de Babilônia não tem todo ser certito. A estratégia de Deus nunca foi essa. Miren a Bíblia. Todas as pessoas falam acerca de seus erros. ¿Por que a Bíblia não escondeu os defeitos de Davi? ¿Por que a Bíblia não salió escondiendo o defeito das pessoas? Por lo revés, cuenta. Não é para contar o defeito, é para contar a misericórdia do Senhor. Não somos ladrilhos, somos pedras. Repita assim comigo: não somos ladrilhos, somos pedras. A estratégia de Babilônia, todos temos que ser o mesmo molde, todos o mesmo molde. Pero a estratégia essa é uma estratégia humana. A estratégia do Senhor é o corpo, diferentes, digitales, todos diferentes. Um vai sendo moldeado com o outro. Assim nós vamos avançando. A estratégia de Deus, é diferente da estratégia de Babilônia. Quantos estão acá entendendo? Pode ir um pouquinho mais? Sim ou não? Só um pouquinho mais. Babilônia é uma estratégia humana que é de la tierra para el cielo. Pero sabe o que passa? O próprio Deus disse assim: Pero sabe o que passa? Toda a estratégia humana não é a prova do tempo. Toda a estratégia humana, toda a força humana não é a prova do tempo. Babilônia vai cair. Babilônia já caiu. A estratégia que eles tinham, não, nós vamos levar a terra no céu, mas não é assim que funciona. Mais adelante, Abraão, estou falando, predicando acerca de Abraão, amém? Mais adelante, Abraão tem sua descendência. Todos já escutaram falar: Deus de Abraão, Deus de... Vamos mais forte, parecer que estamos lá em Bola de Neve, amém? Deus de Abraão, Deus de Jacob. Um dia, ali adelante, estou saltando alguns anos, Deus dá um sonho a Jacob. E esse sonho, Gênesis 28, 10 a 11, e chegou a um certo lugar e dormiu ali, porque já o sol se havia posto, e ele tomou as pedras de aquele paraje e pôs sobre sua cabeceira. O que ele estava dizendo acá? Que Jacob, que era enganador, depois teve seu nome cambiado para Israel, ele se adormeceu e teve um sonho, e isso agarrou umas pedras, repita comigo: pedras, pedras, e isso uma almohada. Ele agarrou pedras e isso uma almohada. Sabe o que estava passando acá? A estratégia de Babilônia era todo perfeitito. A estratégia de Deus era a contramano de Babilônia. Eles não estavam usando um nome poderoso, eles estavam usando a vida de um homem que nasceu com o nome de enganador, que depois teve seu nome cambiado para Israel. O homem peleou com Deus, com o Espírito e prevaleceu. Quantos estão entendendo isso acá? A estratégia de Babilônia era perfeitito. A estratégia de Deus é: eu vou usar pedras, eu vou usar a vida de uma pessoa, vou cambiar o nome dele. Sabe por que isso ministra meu coração? Porque essa pessoa que habla para vocês, hasta os 26 anos de idade, comia marihuana. Esta pessoa que está predicando para vocês acá, que vocês estão sentados escutando, foi uma pessoa adicta ao crack por mais de 5 anos. Sabe quem não conhece o diabo, eu te apresento, se chama crack. Uma vez que vos prendes assim, entra em tu cérebro e te domina, que hace que vos desista de todas as coisas. Para quem não conhece, o crack é o pior demônio que existe. Então, quando eu escuto falar de Jacob, que Deus deu uma oportunidade, eu não posso não me ver nessa situação.
Porque hoje eu miro tudo o que está passando acá e eu penso, Deus, se não é tu graça que nós estamos fazendo acá. Não se trata de um lindo discurso, de uma linda prédica, se trata de ser na pedra viva e dizer assim, Deus, essa é a história tua em minha vida, e se vos existe em minha vida, por que não pode ser na vida das pessoas? Sabe o que passa, igreja? A lo mejor essas almohadas não eram tão confortáveis, pero eram os planos de Deus. Os planos de Deus não eram ladrillitos, os planos de Deus eram almohadas de pedra. Planos humanos são planos de Babel, planos de la Babilônia é tierra para o cielo. Pero sabe o que passa? Quando eu vou estudar a Bíblia, depois que Jacob duerme e hace a almohadita com pedras, diz que nesse sonho havia uma escalera que ángeles subiam e barravam, subiam e barravam, subiam e barravam. Pero não era Babel. Esse lugar acá se chamava Betel. Me pergunta para vós hoje, como está tu vida, Babel ou Betel? Tu vida está Babel, mis coisas en el cielo, ou tu vida está Betel, tu cielo acá en la tierra? Tu vida está esta terrível humana, Deus, como vou ser isso. Pode abrir meu coração para vocês? Uma vez a apóstolo Linda vindo predicar acá, e eu pensei, olha, ele vai entregar na palavra, hey, glórias, verdade? E ele se acercou de mim, acá no altar, acá, e disse assim, não é por força, para de hacer força. Deus meu. Estavam uma vez na conferência, foi vos que eu carguei na espalda, não foi vos? Quem que eu carguei na espalda? O profeta Kevin disse assim, venga cá, Johnny, Deus, Senhor Jesus, verdade? Já, quando ele te lembra um profeta, você começa a arrepender-se dos pecados já. Senhor Jesus, perdona essas coisas. E ele amou um tipo, não, era Karim, verdade? Um tipo bem grande assim, ele disse assim, carga Karim na espalda. Eu, bueno, verdade? Recém havia acabado de ser na cirurgia, a pior fase de minha vida foi essa cirurgia, quase morri nessa cirurgia de vasectomia. E ele disse assim, carga, e eu, bueno, carguei o tipo, gordacho, verdade? A um lado, ao outro lado, e volvi assim, e ele disse assim, que Deus te falou? E eu lhe disse nada, e ele disse assim, pero Deus te está mandando dizer, que porque você está cargando todo o peso da igreja em tua espalda, aí de volta para allá e para cá. E eu pensei, não tem outra maneira de contar-me isso, verdade? Sabe o que passa? Não é estratégia humana. Não é estratégia humana. Não é estratégia humana. Não é estratégia humana. Sabe todos os manuais, cursos de como fazer o avance da igreja, todas essas coisas, meu irmão, a estratégia del cielo. É Senhor, venga tu cielo acá en la tierra, não é mi tierra acá en el cielo. Nuestra vida tem que ser Betel, nuestra vida não tem que ser Babel, nuestra vida tem que ser Betel, nuestra vida não tem que ser Babel. Mira para uma pessoa de seu lado e habla assim, eu repreendo de tu vida agora toda a estratégia de Babilônia e declaro sobre sua vida agora almohadas de pedra, almohadas de pedra. Sabe o que significa Babel? Os homens queriam subir por sua força. Sabe o que significa Betel? Os ángeles tinham liberdade para subir e para baixar. Deus mío. Pero estou falando de Abraão, não estou falando de Babel e Betel. Deus dijo a Abraão, vete e cumpla minha vontade sobre sua vida. Abraão não foi igual a hijo de Leão predicou hoje. Pedro não anduvo sobre as águas. Pedro anduvo sobre a palavra de Jesus que dijo, vem. Sabe o que passa? Deus dijo assim para Abraão, Abraão, sale de tu terra, de tus parentes, da casa de tu padre, da terra que eu mostrarei para vós. Uau, que obediência. Pero a Bíblia não me, tudo o que me apunta na Bíblia apunta para Jesus. Vamos mirar para Jesus? Quem saiu de sua terra? Quem saiu de sua parentela? Quem saiu para uma terra que seu padre lhe vai mostrar? Mis hermanos, não se trata de Abraão, não se trata só disso. Esse era um espelho de lo que Jesus estava fazendo por nós. E agora nós temos que ser um espelho do que Cristo hizo para nós. Deus está falando para pessoas acá nessa noite. Vete de tu terra, vete por ti mesmo. A missão que Deus tem para vós
vos tem que mover su pé e buscar. Deus não vai fazer para vós o que vós podeis fazer para vós mesmos. Obediência não é espiritual. Obediência é escuchar e poner em prática aquilo que Ele te dijo. Obediência é mais allá do que isso. Obediência não é só emoção. Obediência é Deus dijo, me vou agora. Obediência é isso. Jesus foi obediente. Saiu de sua terra, saiu da casa de seu padre. Ele dijo, me vou a preparar um lugar para vocês vão ir também. Pero ele saiu de aí. E ele foi obediente. Obediente hasta onde? Hasta la muerte. Me pergunta para vós, Betel ou Babel? Hasta onde vós sos obediente? Rita predicou ayer que Deus falou para Abraão: Abraão, sale de tu tienda, verdade? Agarra tu mochila, conta as estrelas, se es que podes, verdade? Abraão mirou e nós sabemos que era de dia, e ele teve que contar as estrelas por fé, porque ele tinha visão. Quantos estão entendendo esse acá? Pero a visão que Abraão teve solamente pode ser generada porque ele começou allá atrás a obedecer. Sin obediência não haveria visão. O problema é que nós queremos ter a visão sem ter a obediência. E Deus estava falando para Abraão: Abraão, agora sim que vos obedeciste ao natural que é salir, vos vais a começar a ter visão para ver aquilo que os olhos naturais não veem. Sabe o que estava passando acá? Abraão teve obediência de salir, teve obediência de sacrificar, teve obediência de andar por fé. Quantos acá estão dispostos a obedecer a Deus? Quantos estão dispostos a obedecer a Deus? Sabe o que passa? Para que podamos obedecer a Deus, devemos ter uma revelação. Essa revelação é só mirando a los ojos del Senhor. Vete de tu terra. Vete dessa situação que está frenando tu vida. Revela-te, Espírito Santo. Que esta palavra pueda ter uma aplicação na vida de cada um para generar manifestação do reino. Queremos ver-te a ti, Espírito Santo. Vete por ti mesmo. Obedece. Eu quero verte en Dios. Eu quero verte en Dios. Eu quero. Há pessoas que estão acá que têm que tomar uma decisão. Essa decisão solamente vós vas a poder tomar. Vos estás dizendo assim: Deus,